Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse espaço aqui era reservado para a minha namorada, mas o que está acontecendo com a nossa vida nesse momento? Ela está trabalhando muito e eu percebi que gravar e editar e publicar não é tão fácil, então eu tomei essa escolha como minha e eu vim com a cara e coragem de explicar como foi para construir nossa primeira kitnet gastando menos de 11 mil reais. Vou contar um pouco da nossa história, que assim vocês entram na nossa casa, na nossa vida, para entender dessa decisão. Era final da pandemia, em 2021, e no começo da pandemia, eu e ela trabalhávamos já com uma barraca de pastel e caldo. E a gente estava crescendo, a gente já estava indo pela segunda barraca. E assim que a gente começou essa segunda etapa de ter uma outra barraca, a pandemia estourou. E isso fez a gente questionar sobre muitas coisas. Eu já estava cansada, ela também, a rotina de um pequeno empreendedor não era fácil, a nossa rotina, né? Eu acredito que de todos os brasileiros. E a gente se questionou o que a gente ia querer da nossa vida, né? E no finalzinho de 2021, a gente já estava com a nossa mente formada que a gente construiria algo para alugar. Porque a gente tinha um quintal muito grande, a gente tem ainda. E a gente falou, opa, a gente olhou para uma oportunidade e quis investir nela. O nosso bairro ele é bem humilde. Mas o que acontece? Muitas famílias cresceram aqui. E os filhos dessas famílias estavam fazendo o retorno para casa. Eles estavam querendo ficar mais próximos dos pais. E aqui todos os lugares que podiam ser construídos já estavam construídos e tinham poucas casas de aluguéis. A gente olhou para isso e falou, opa, isso talvez pode ser uma oportunidade. No final de 2021, a gente já estava um pouco surrado, não sei se essa seria a palavra certa. Ela estava trabalhando como soldadora, fazendo pequenos reparos e algumas peças de metais e auxiliando isso a ela. E a gente falou, quer saber, a gente ainda estava pensando em voltar com a barraca, porém a gente achou inviável. Falou, Má, quer saber, não dá para andar para trás. Aí a gente vendeu tudo. E a primeira barraca a gente não conseguiu vender, que ela era numa faixa de uns 18 mil. Mas só que a gente também tinha um sonho de morar na região dos lagos. E tinha uma cidade específica lá. Então o que ela fez? Gente, a gente não estava pensando nisso. Esse era um plano de quando a gente se casou, a gente foi morar juntas. A gente não é casada, a gente mora juntas. Que a gente foi nossa primeira viagem juntas, a gente foi para uma cidade lá na região dos lagos e falamos, que tal? Quem que acha da gente morar aqui? Ai, desculpa, nossa, Senhor. Bebam água. Que acha da gente morar aqui? Eu falei, Jesus, a gente não tá com condições nem de pagar a parcela do carro, quem dirá comprar casa aqui, né? Você tá louca, né, Verônica? O tempo passou e calhou dela falar assim, quer saber, eu vou botar um terreno, porque qualquer coisa, se eu não conseguir vender essa barraca, eu arrumo algum terreno aqui e depois eu revendo. Aí ela colocou lá, desse jeito na publicação no Facebook, aceite terreno sem retorno, tipo assim, se o seu terreno valesse 25 mil, que foi o caso, eu não vai ter esse retorno, esse dinheiro. Aí uma menina mandou mensagem assim, aceita terreno em tal cidade, ela gritou, você não vai acreditar, a menina tá oferecendo o terreno dela lá na tal cidade. Eu falei, não tô acreditando. E pra vocês verem que foi tão Deus, que depois dessa mensagem, em menos de um mês, o terreno já estava no nosso nome. Mas aí voltando para nossa casa de 11 mil reais. Aí a gente tinha outra barraca, né? E a gente conseguiu vender essa barraca parcelada na maquininha, porque a gente tinha a máquina do pastel e caldo por 5 mil uns quebradinhos. Então a gente tinha 5 mil reais e muita força de vontade.
E nisso a gente começou. A gente fez a primeira etapa, que foi fazer o alicerce, que a gente gastou com radier, mão de obra, cimento, arame. Tá tudo aqui do lado, já que ela não tá, esse lugar vai ser ocupado com informação. Tá tudo aqui. Aí essa foi a primeira parte, foi coluna. E no final dessa primeira parte a gente gastou R$ 1.067. Aí tá, a gente deu uma paradinha, ela continuou trabalhando, fazendo os bicos dela como soldadora. Eu também dei meu jeito de fazer algumas coisas e a gente foi juntando um pouquinho de dinheiro. Toda hora a gente juntava, a gente tinha um cartão que era um limite bem legal. Hoje a gente não tem mais, mas a gente tinha esse cartão. Então a gente começou a parcelar todo o material, todo o material que a gente podia parcelar. Em quantas vezes desse, a gente parcelava. A gente começou a parcelar e a gente comprou muita coisa. E tudo que a gente tinha que comprar, a gente comprava de segunda mão. Aí a gente achou um portão de R$ 200 na internet, eu fiquei louca com o portão. Aí ela aceitou o cartão, todo o material eles aceitaram o cartão, gente, isso foi muito bom pra gente. Aí a gente comprou tijolo, portão, porta e janela, basculhante e vaso, as pedras, aquelas pedras de Ubatuba, todas usadas, não era usada, a pessoa comprou, mas ela não ia utilizar aquilo ali, então ela pegou e vendeu. Aí o pai dela doou o aterro. Aí teve uma menina também que doou o aterro, mas só que tinha que pagar o menino da carroça. Então a gente pagou esse valor aí. Aí teve mais coisa, foi tábua, coluna, cimento, mais saco de cimento, tudo parcelado, gente, porque o pobre sofre, né? Aí a gente comprou bloco, foi metros de areia, argila, a telha. Foi um rolê, porque eu tinha um sonho de construir essas kitnets. Eu tinha muito medo de construir com essa telha normal de amianto. Então eu falei, eu quero muito uma telha sanduíche, porque ele faz muito calor. Mas só que, cara, era muito cara. Então eu comecei uma luta incessante, isso era no meu aniversário. Aí eu falei, Deus, me abençoa, dá de presente pra mim essas telhas. Aí olhando na OLX, o cara tava vendendo umas telhas de sanduíche, mas não era que eu tava querendo, ele tava vendendo a de alumínio. Eu queria de zinco, eu tava feliz com a de zinco. Mas o cara tava vendendo a de alumínio. Ai, eu fiquei muito feliz. Aí ele também aceitava cartão, mas aí o que eu pensei? Poxa, eu vou querer construir outras casas. Aí ele tinha muita telha. No total, essas telhas ficaram para mim R$3.200. Ele parcelou para mim no cartão em várias vezes e eu garanti meu presente de aniversário. E nessa casa a gente gastou só 10 telhas, sobrou foi muita telha. No total, cada telha ficava R$100. Então eu fiz mais ou menos um cálculo e no total das telhas deu R$800 que eu gastei lá nessa casa de telha. Não sei fazer a conta, mas eu fiz e coloquei aqui, então ficou R$800 essa telha. Aí teve a mão de obra e no total dessa segunda parte ficou R$4.157,54. Mas lembrando que boa parte desse dinheiro estava no cartão. Então eu só tinha gastado com a mão de obra até aqui, né? E depois teve a terceira parte, a terceira etapa, que foi com prego, sacos de cimento, teve mais 14 carroças de entulho, teve a pia, teve essa pia da cozinha que a gente comprou de alumínio, aí teve o saco de cimento, teve ferro, a caixa palagem, a tinta espuma expansiva que a gente ia precisar para fazer alguns reparos na telha, a mão de obra do telhado que o cara... Nossa, esse pedreiro foi muito legal com a gente, vocês não têm noção.
Porque quando a gente começou a subir as paredes, né, ele olhou pra gente, ele viu o nosso esforço e falou assim: quer saber? Eu vou levantar essa parede aqui pra vocês e já vou encaixar a porta, já vou encaixar a janela e vocês já economizam aí. Aí tá, a gente economizou aí, lembrando que as portas e janelas, elas já eram usadas, então todo esse rolê aí a gente economizou muito aí com a nossa força de vontade. Aí nessa terceira etapa, com a mão de obra, a gente gastou R$1.112,10. Aí teve a quarta etapa. Essa quarta etapa foi de lascar. Que aí foi a laje, foi a mão de obra. Nessa mão de obra até eu entrei na brincadeira e como vocês podem ver aí, eu virei muito concreto pra encher essa laje do banheiro, que a gente teria que colocar como é que fala? A caixa d'água, né? A gente tinha que colocar em algum lugar. Então pro banheiro era essencial ter a laje. Aí a gente comprou a tinta, disco de ferro para cortar o ferro. Compramos a chave, o silicone, teve a mão de obra e tudo nesse daí do embolso. Aí teve embolso, os negócios dos conduíte, tudo, né? E aí nessa parte assim, a gente gastou foi muito, gente. Teve o material, saco de areia, saco de cimento, teve as conexões. Essa foi a quarta parte, a gente gastou R$2.586,07. No final de tudo, aí nessa parte a casa já estava quase pronta, faltava só a tampa do vaso, o piso e o rejunte. O piso era um pouquinho mais caro, mas o cara foi muito legal com a gente lá do material de construção, gostava muito da gente, via nosso esforço e mesmo parcelando junto com o rejunte, ele conseguiu deixar por R$1.000. No final disso tudo, assim, a gente saiu com uma dívida bem alta no cartão, porém o que a gente pôde parcelar, a gente parcelou. E até pouco tempo atrás a gente estava pagando parcelas dessa casa e hoje tá tudo ok. E quando terminou essa casa, a gente chegou a gastar com tudo, gente, tá tudo aí. R$10.722,71. Bom, ao meu ver, a gente economizou muito e a gente teve a expertise de parcelar, de conversar, de trabalhar. Aquilo que a gente conseguia fazer, a gente fez. E uma coisa eu falo pra vocês, eu não me arrependo. Porque quando chegou nesse ponto aqui, já tinha pessoa para alugar a casa. Mas aí não tinha caixa d'água e nem a ligação de luz. E a casa tava sem pintura, sem nada. Mas a pessoa que alugou se dispôs a fazer esses serviços e foi descontando. A gente ficou quase 3 meses sem receber nada. Mas a nossa casa já estava alugada. A gente já tinha uma garantia que aquele dinheiro não ia sumir. Então, com esse aluguel, esse aluguel foi ajudando a gente a pagar as parcelas. E tinha mês que, quando ela voltou a trabalhar, a gente pagava três faturas. Então, foi muito rápido. Então, valeu a pena. Eu sempre levo uma frase para minha vida: comece com o que tem, faça o que pode. Porque o resto o destino se encaminha de cuidar. E foi isso, pessoal. Ficou longo esse vídeo. Mas eu espero que esse vídeo seja um pontapé na sua vida, que você possa olhar por uma parede, como a gente olhou para o nosso muro, e comece. Não se cobre tanto ao ponto de querer perfeição. As redes sociais ensinam a gente a ser assim, né? Ai, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso. Mas o perfeito, às vezes, é encaixar, é pegar o que você tem e transformar. Isso é perfeito demais. Boa sorte e até uma próxima.